gente, boa tarde aí, boa noite. Como digo sempre, depende do time de vocês aí. Como estamos? Vamos continuar com o nosso trabalho, nosso aprendizado. Agora aula 5. Vamos entrar na fase D, na fase Define, né? Vamos ver o que essa fase está trazendo para a gente resolver essa fase dentro do nosso projeto. Agora vamos ver na fase D. Esse primeiro vídeo agora vai ser projeto e VOC, né? Então, a fase definir, como a gente já viu antes, né? Como é que ela começa? O que é que ela quer informar? Ó, o D definir foca na definição do processo a ser melhorado, determinar as metas e, por fim, elaborar o Project Chart. Então, a gente vai agora definir, vai aprender algumas ferramentas e algumas técnicas para conseguir definir o nosso problema e definir o nosso projeto, né? Então, o primeiro ferramenta que a gente para entender agora, não é uma ferramenta para entender um pouco de projeto, né? A gente vai entender o que é projeto. Projeto para o Lean Six Sigma, né? Projeto é um conjunto de ações planejadas para atingimento de um determinado objetivo. Isso é um projeto. E também serve para projetos de magnitude diferenciada, mas projeto praticamente é um conjunto de atividades, ações que estão planejadas, né, para alcançar no fim o objetivo. O objetivo pode ser o quê? Pode ser um serviço, pode ser um produto, uma melhoria, né? Isso pode acontecer. Para o Six Sigma, ele é realizado por uma equipe multifuncional. Sempre a equipe é multifuncional. O que significa multifuncional? Multitarefa. A equipe em si, não é que todos eles sejam multifuncionais, mas tem uma pessoa de cada ponto estratégico da empresa. Para ficar mais fácil, você ter um entendimento do projeto mais fácil, ter mais interação, né? Tem início e final definido, entre 3 a 6 meses. Quer dizer, projetos de Lean Six Sigma trabalham de 3 a 6 meses para ser resolvido, tá? Pode acontecer de algum projeto passar disso? Pode, eu já fiz projetos que duraram um ano inteiro e mesmo assim não deixou de ser um Lean Six Sigma, mas ele aconteceu, foi um projeto de magnitude maior, tá? Teve várias etapas e acabou passando mais de ano. Produz resultados espetaculares, com certeza. Se você usar o método passo a passo, você vai produzir resultados magníficos, espetaculares. Limitado por recursos definidos. Os recursos dos projetos Lean Six Sigma são pequenos. Estão lembrados lá, quando falou do Lean Six Sigma, tem que usar pouco recurso ou nenhum, é pouco investimento ou nenhum investimento. Você não pode pensar em fazer um projeto para usar muito investimento. Eu chamo um Greenbelt lá na minha empresa, por exemplo, quero que ele resolva um problema de uma máquina. Ó, quero que aumente a produtividade dessa máquina, desse processo, dessa seção, dessa linha. Aí o Greenbelt vai lá e vê que a máquina também é capenga, não funciona bem, e ele chega para o dono da empresa e fala, ó, tem que trocar a máquina, compra uma máquina nova, esse é o projeto, comprar uma máquina nova que resolve o problema. O que vai acontecer, gente? O dono vai dizer, poxa, se fosse para comprar uma máquina nova, eu não precisaria contratar um Greenbelt. Eu quero que você tire leite dessa pedra aí, que é essa máquina. Aí o projeto, que você não tem solução nenhuma, assim vai começar. E você vai tirar, realmente vai conseguir resolver o problema daquela máquina, daquele processo. Tá? É elaborado progressivamente, porque é o DMAIC, né? DMAIC. Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Isso é a parte progressiva. Esse seria o projeto. E qual a finalidade da gente gerenciar o nosso projeto? A gente tem que gerenciar. Como líder que nós somos, nós temos que gerenciar o projeto. Então, qual a finalidade de gerenciar um projeto? Reconhecer os problemas com antecedência e adotar medidas preventivas e ou corretivas. Quer dizer que quando você estiver gerenciando o seu projeto, o que pode acontecer, você vai saber com uma antecedência. É como se você estivesse vendo aí os riscos que o teu projeto pode estar acontecendo. Aí você, com antecedência, sabendo dos problemas, você vai antecipar medidas e vai tomar realmente uma medida preventiva. Corretiva é quando o problema já acontece. Quando você prevê o problema, ele não é um problema, ele se torna um risco nesse momento. E você pode tomar medidas para prevenir que esse risco se torne um problema. Tá? Então isso é interessante que você gerencia. Identificar os riscos e oportunidades do projeto. Né? Você aqui, quando gerencia, você vai conseguir identificar os riscos. Quem fala de risco, risco negativo. Né?
E a oportunidade é alguma coisa boa que possa acontecer, que você possa trabalhar para realmente acontecer. O risco não, o risco você tem que trabalhar para não acontecer, né? Para você não passar pelo aquele problema. Mas a oportunidade, se você descobrir, você vai tratar ela para ver se ela acontece. Isso é gerenciar. Conhecer os dados, metas e objetivos para melhorar, tomar uma decisão. Gerenciando o projeto, você tem conhecimento de tudo. Dos dados, das metas e objetivos. Para poder tomar uma decisão mais assertiva. Não vai tomar uma decisão porque alguém falou. E sim porque você tem números, tem dados. Tem que tomar cuidado muito com isso. Linguagem clara, normas padronizadas, conceitos e definições adequadas. Todo o teu projeto está sendo trabalhado na base do DMAIC. E toda essa base do DMAIC tem a sua estrutura, né? E quando você começa a fazer as estruturas do projeto, você vai ver que fica uma coisa padronizada. E todo mundo começa a entender mais fácil, porque tem um caminho a seguir. Então fica uma linguagem mais clara e fica padronizado. Tem um conceito, né? E seguir lá o conceito de DMAIC, segue. E as definições que são adequadas para cada passo que você dá, você tem que usar as ferramentas adequadas, né? Mas na frente vamos ver uma ferramentazinha. Comparar resultado em relação ao planejado. Você vai ter base, né? Quando você começar a medir, na fase medir, você vai ter base e vai comparar quando chegar na fase de melhorar. Isso é super, hiper importante. Gerenciar teu projeto. Onde eu vou encontrar os meus projetos? E agora? Onde eu vou encontrar projetos? Mas Luiz, onde é que eu vou encontrar projetos? Onde é que eu procuro? Então, diversas fontes. Uma das fontes, mapeamento dos processos. Quando você for mapear os processos, você acaba descobrindo problemas, acaba descobrindo fontes que você pode melhorar. A gente vai aprender mapa de processo. Quando chegar na fase ideal, a gente vai aprender mapa de processo. Você pode mapear um processo. E quando você vai mapear, você descobre um monte de coisa que você nem pensava ver. A matriz SWOT, que é uma matriz que se faz para conhecer o que é a empresa, as forças das empresas, as fraquezas, as oportunidades, a ameaça. Aqui tem um monte de projetos que vai aparecer, principalmente nas fraquezas e nas ameaças. Vai aparecer um monte de projetos de melhoria, porque fraqueza, a gente não pode ser fraco, tem que melhorar. Ameaça, alguém está nos ameaçando, alguma coisa está ameaçando a empresa, então tem que melhorar em algum lugar. Oportunidade também gera projetos, né? Então aqui gera muito projeto. O que mais? Conheça o cliente e a necessidade dele. O que é que o cliente quer? O que é que o cliente deseja? Então a necessidade do cliente gera um monte de projetos. Diretrizes. A diretriz da onde? Dos homens, né? Os homens que mandam o dinheiro da empresa, eles têm umas diretrizes. Então essas diretrizes que são dadas podem, com certeza absoluta, gerar vários projetos que você pode ter para poder gerenciar e fazer os projetos. Os KPI, né? Os Key Performance Indicator, os KPI, que você tem os indicadores. Os indicadores, eles vão indicar um caminho, vai indicar algo que está acontecendo, ou estando bom ou estando ruim, você pode gerar projetos. Principalmente quando o indicador está abaixo de uma meta. O indicador está abaixo da meta. Ó, então vamos fazer um projeto para elevar o indicador acima da meta, ou no mínimo igual à meta. E aí você vai tendo locais onde tem projetos. Objetivos e metas das empresas também. O Balance Scorecard, que é praticamente semelhante ao SWOT, porém é feito de forma diferente, financeiro, nós chegar no financeiro, cliente e mercado, aprendizado e crescimento, processos internos, mas aqui também ele vai ver um monte de coisa da empresa, tá? E aí ele vai aparecer um monte de projeto. Identificando desperdício, você começa a andar na empresa, começa a andar sem querer fazer nada. Opa, desculpa aí, meu filho. Começa a andar sem querer fazer nada, que você vai chutar um monte de problema lá dentro. Você vai ver um monte de balde furado. Você vai ver um monte de laranja no chão. Porque tem problemas. E você pode fazer projeto. Benchmarking. O que é o benchmarking? É como se fosse você se comparando com alguém. Sua empresa tem uma produtividade X e você está vendo a outra empresa concorrente que tem uma produtividade muito maior. E você deseja chegar naquela produtividade. Entendeu? Por exemplo, quando a gente fala de telefone celular, todo mundo quer, a maioria dos celulares quer ser igual ao iPhone, o Samsung que está na frente, né? iPhone e Samsung são os que tomam conta do mercado, então os outros ficam por baixo.
Já existiu alguns que tomaram conta do mercado, mas morreram, né? A Nokia, poxa. Depende da idade de quem estiver assistindo esse vídeo, né? Quem em 1980, 90 mais ou menos, tivesse um telefone Nokia, não era perfeito o Nokia. O Nokia era um dos telefones mais queridos do mundo. Aí veio o Motorola também, com magníficos celulares, mas hoje ninguém. Moto G ainda tem, mas hoje é Samsung e iPhone que brigam lá em cima. Que eles souberam usar muito bem os benchmarks. Indicadores financeiros também. Indicadores financeiros, que principalmente financeiro, está mostrando como é que está a saúde da empresa. E aí também eu posso descobrir um monte de projetos, tá? Seguindo em frente, gente. Pontos fortes para um bom projeto. Quando é que eu vou ter um bom projeto? Quando o tema estiver ligado diretamente aos objetivos e estratégias da empresa. Não adianta o teu projeto não estar ligado ao estratégico da empresa, porque senão ele não anda. Ninguém vai dar apoio ao teu projeto, porque o projeto não está ligado à estratégia da empresa. Então tem que estar ligado. O escopo do projeto permite sua conclusão de 3 a 6 meses. Tá lembrado que eu falei que o período de tempo de fazer um projeto é de 3 a 6 meses? Entre 3 a 6 meses. Então, se tem o escopo do teu projeto, o escopo é o que você vai fazer. Se o que você vai fazer está permitindo uma conclusão de 3 a 6 meses, então já é um bom projeto, já é forte para esse projeto ser colocar para frente. Impacto significativo na performance da organização. O meu projeto tem um impacto muito forte. Ele vai resolver um problema muito grave. Ele vai melhorar a satisfação do cliente em mais de 50%. Ele vai aumentar a produtividade em 20%. Eu vou acabar reduzindo o meu custo em milhões de dólares. Então, se o impacto for forte, quem tiver se diz, apoiando o teu projeto, vai apoiar mais ainda, porque ele sabe que o impacto significativo é forte. Alto ganho de qualidade, alto ganho financeiro, como eu acabei de falar, impacto significativo. Se tiver alto ganho de qualidade, alto ganho financeiro, esse projeto financeiro é muito forte. Atingir satisfação do cliente. Lembra o Lean Six Sigma? Qual é o grande foco? O foco é o cliente. O foco é o cliente. Então, se eu estou atingindo a satisfação do cliente, então tem tudo para esse projeto para frente. Ser mensurável, gente. Isso é a base fundamental do Lean Six Sigma. Medir. Eu tenho que ter dados. Então o projeto tem que ser mensurável. Se eu não conseguir medir o projeto, vai ficar difícil desse projeto ser passado à frente. Então, se tua meta, teu objetivo tem como medir, então o projeto vai ganhar ponto. Benefício importante com alta probabilidade de sucesso. Né? As pessoas vão ver teu projeto e vão dizer, poxa, isso aqui tem uma alta probabilidade de acontecer. E se acontecer, vai ser um sucesso tremendo. Então vai ter uma alta probabilidade de ser sucesso esse projeto. Então tudo isso aqui já é força. Aqui vai, solução desconhecida. Perfeito. Muita gente fica pensando, não, mas não tem solução de projeto? Agora não tem solução. Você não está enxergando na fase define. Agora que nós estamos na fase define, a gente não fala de solução. A gente está começando a desenvolver o que? O problema, qual é o projeto, qual é o processo que está identificado, quem é a equipe, quais são as metas, o objetivo. Então a solução desse problema que a gente está descobrindo, ela é desconhecida. Então perfeito. Porque se você já tem a solução na mão, para que fazer um Lean Six Sigma? Só é colocar a solução para frente. Não precisa fazer projeto. Já tem a solução, implanta e acabou. Tá entendendo? Só fazer isso. Solução desconhecida, perfeito para o projeto. Né? Agora, gente, a gente vai aprender. Qualquer dúvida lá, né, de projetos, pode perguntar, pode solicitar lá no Telegram, né, para a gente conversar mais. Agora a gente vai aprender uma ferramenta muito importante, que é a voz do cliente e a voz do negócio, que é o VOC. O VOC e o VOB. Né? Então a voz do cliente é super, hiper importante. E é aqui que você começa a definir realmente o teu projeto. Então a primeira técnica que você vai usar é a voz do cliente. O que seria a voz do cliente? Tudo que o cliente fala a você, né? O que o cliente fala para você, você tem que entender, tem que conseguir decifrar às vezes, que às vezes o cliente não consegue falar direito, né? Não consegue se expressar normalmente. Mas é usada para descrever as necessidades e expectativas dos clientes, consumidores, né? Clientes, consumidores e também o teu cliente dentro do teu processo. Não necessariamente tem que ser um consumidor final, tá?
mas pode ser o cliente, após a tua tarefa, você vai entregar esse produto que está inacabado ainda, para continuar o processo para outra tarefa. Então aquela outra tarefa virou o seu cliente. Então o que é que aquele cliente quer? Opa, a gente tem que saber qual é a voz dele, o que é que ele está pedindo, o que é que ele está reclamando. A gente tem que entender, né? Cliente consumidor. E a forma pela qual o produto, bem ou serviço da organização é por ele percebido. Quer dizer, qual é a forma que teu cliente está percebendo o teu produto, que seja um bem, um produto palpável ou um serviço elaborado. Então, o que é que o cliente está dizendo? O termo voz do cliente inclui todos os aspectos da relação entre a empresa e seus clientes consumidores, no que diz respeito à qualidade do produto ou serviço, o custo, os prazos de entrega e até o pós-venda do produto ou serviço. Tudo. O cliente pode falar de tudo, gente. O cliente, gente, é tudo que seus stakeholders, né, das partes interessadas que está envolvida com o teu produto, o teu serviço. Então, o que é que eles estão pedindo? É prazo? É custo? É qualidade? O que é que eles estão falando? Como ele quer isso? Então, você tem que começar a aprender a entender essa voz. Então, os dados da VOC ajudam o que a equipe a fazer? Identificar as características críticas do processo, produto ou serviço. Então, gente, a voz do cliente tem que ser traduzida lá para dentro do processo. Porque o que é que o Lean Six Sigma trabalha? Em controlar o processo e não controlar o produto ou o serviço, controlar o processo. Então, na hora que o cliente me fala alguma coisa, eu tenho que entender o que ele está reclamando, o que ele está pedindo, solicitando e tentar levar isso até dentro do processo, fazendo controlar aquilo dentro do processo, que se eu controlar aquilo dentro de uma especificação X que o cliente solicita, vai chegar lá no cliente ok, ele vai parar de reclamar ou vai agradecer, né? E identificar uma forma de medição das características definidas pelo cliente para orientar e focar o projeto. Quer dizer, na hora que o cliente fala alguma coisa, eu tenho que identificar qual é a característica, o que é crítico para o cliente e também identificar como é que eu vou medir essa característica. Como é que eu meço isso, né? Então, vamos ver um exemplo aqui, que eu acho fácil entender mais um pouco isso aqui. Aqui ele está falando muito da voz do cliente, né? Que é importante para a comparação com a voz do processo, negócio. O cliente que eu falo é o cliente diretamente falando com você, é um cliente final, tá? É um consumidor. E a voz do processo, a voz do negócio, é dentro do teu processo. É uma tarefa posterior falando para a tarefa antecessora. Ou o RH conversando com a manutenção, reclamando da manutenção. A manutenção reclamando da produção. Qual é a voz da manutenção? Então tem que entender o que é a manutenção quer. A manutenção quer que os operadores tratem bem as máquinas, limpem bem as máquinas, né? Utilize a máquina corretamente. Então tem que entender isso para jogar dentro do processo de limpeza, do processo de conscientização, né? Para melhorar e atender a manutenção. Por sua vez, a produção quer o que da manutenção? O que a produção quer da qualidade? O que a qualidade quer da produção, do RH, da manutenção, do evento? Então, tudo ali é a voz do negócio, tá? É a voz do negócio. Isso para ver um pouquinho. A voz do cliente, vocês têm isso aqui no material PDF, vocês vão ler também, tá? Só para não ficar falando a mesma coisa sempre. A voz do cliente é importante para a validação do contrato do projeto. Claro, que o que o cliente quer? Se quem está apoiando o seu projeto não entender realmente o que o cliente quer e o que você está transportando dentro do seu chart, que a gente vai ver isso lá na frente, ele não vai assinar esse projeto para dar encaminhamento. Ele vai travar. O projeto vai ser travado. Então tem que estar, a voz do cliente tem que estar muito bem detalhada e bem explicativa para eles. A voz do cliente é também uma importante ferramenta para a identificação de projetos. Claro. O cliente reclamou de uma coisa, o cliente pode reclamar de várias coisas. Essas várias coisas podem virar vários projetos. Tá? Isso é importante. Seguindo aqui, ó, como entender e traduzir a voz do cliente. Primeiro, existe a voz do cliente. Em segundo lugar, eu vou identificar qual é o cliente, se é um cliente final, se é um consumidor, se é a tarefa que está na minha frente. Só identificar que cliente é esse. Dependendo do que ele falou aqui para mim da voz, eu vou ter que clarear. Clarificação do problema. Eu vou ter que clarear essa voz, porque às vezes ele fala certas coisas, eu não consigo entender, então eu tenho que clarear.
Depois que eu clarifiquei o problema, eu consigo descobrir qual é o requisito crítico para esse cliente. Eu consigo clarear aqui e descobrir essa CCR, que é o requisito crítico para o cliente. Qual é o requisito? O que é que ele está pedindo que é crítico para o cliente? Né? Então, a informação da voz do cliente deve ser traduzida para uma CCR, requisitos críticos para o cliente. Ele falou alguma coisa, eu já estou pensando no processo. Como eu vou levar esse requisito crítico para dentro do meu processo. É bem assim, gente. O cliente chegou e falou, esse colchão é muito desconfortável. Ele tá entrando numa loja de colchões, né? Então, quem sabe fazer colchão é até mais fácil de entender. Eu não sei fazer colchão não, mas eu sei dormir muito bem dentro de um colchão. Dentro não, nem em cima. Então esse colchão é muito desconfortável. O que é que você faz? Qual é o cliente? É o consumidor. Imagine que isso aqui é um vendedor de colchões numa loja. E o consumidor está dizendo, esse colchão é muito desconfortável. Então, se o vendedor aprendeu aqui com a Luiz Moraes a tal da voz da VOC, ele vai dizer, esse colchão é muito desconfortável. Ele vai tentar clarear, porque o que é desconfortável, gente? É muito difícil. O que é desconfortável para um pode ser confortável para o outro, e o que é confortável para um pode ser desconfortável para outro. Colchão, por exemplo, eu conheço gente que gosta de dormir naquele colchão que é feito uma tábua, muito duro. E se o colchão for muito mole, para ele é desconfortável. Pronto. Então, o consumidor vai perguntar para o consumidor, o vendedor vai perguntar para o consumidor, como assim desconfortável? O que é para você, ou para o senhor, ou para a senhora, dependendo do que está falando, é desconfortável? Então ele vai falar, o colchão não é macio. Opa, ele já entendeu, ó, o colchão não é macio, tá? O cliente está pedindo um colchão macio. Né? O colchão tem que ser macio. Agora que o vendedor entendeu o colchão macio, ele vai pensar, quais são os requisitos críticos para satisfazer um colchão macio? E se eu satisfaço um colchão macio, eu satisfaço o cliente que quer o colchão macio. Então, quais são os requisitos de um colchão macio? O que é que aí, quem não conhece de colchão, realmente vai ficar difícil de entender. Mas quem conhece um pouquinho de colchão vai dizer, o que é que faz um colchão ser macio? A espuma, a espuma faz o colchão ser macio. O tecido que tem em cima da espuma, que é o tecido que reveste o colchão. As molas, as costuras, que pode ser áspera. Então, tudo aquilo ali que vai ter contato com o corpo do cliente pode gerar a maciez que ele deseja. Então, um exemplo, dureza da espuma é uma característica crítica. Se a espuma estiver muito dura, o colchão não vai ficar macio. Rigidez da mola, se a mola for muito rígida, o colchão não vai ficar macio, então tem que ter uma rigidez menor. A rigidez é um requisito crítico. Aspereza do tecido, um tecido muito áspero, o cliente também não vai gostar, porque pode ficar ruim para ele e vai achar não muito macio, porque está áspero, né, o tecido. Então, ó, dureza da espuma, rigidez da mola, aspereza do tecido, pode ter outras coisas. O tipo do pano, que é o tipo de tecido que ele usou, né? Se foi algodão, se foi poliéster, o que foi. Se a mola é ensacada, se a mola não é ensacada, a quantidade de mola no colchão, a distribuição de mola no colchão. Então, ó, vou começar a falar e vou começar a achar um monte de coisa que vai atingir direto na maciez do colchão, né? Agora, eu tenho que pensar como medir isso. E agora, interessante, embaixo da segunda parte, eu tenho que ver como medir. Primeiro eu descubro o que é crítico para o cliente, depois eu descubro como medir. Como é que eu vou medir tudo isso aqui? Opa, como medir? Como é que eu vou medir a dureza da espuma? Dureza. Existe uma característica chamada dureza, uma expressão de dureza, né? Por isso que existe um instrumento chamado durômetro. Então, quem não conhece um instrumento chamado durômetro, entra aí na internet e procura durômetro, vai aprender um pouco sobre esse instrumento. Quem já conhece vai saber do que eu estou falando. Rigidez da mola. Então posso medir a elasticidade. A elasticidade do material da mola, eu posso ver e conseguir detectar a rigidez da mola. Aí pode ser também a parte de compressão, né? Quanto estou comprimindo a mola, posso medir também. Então, ó, vai ter várias coisas medidas. Aqui estou colocando alguns exemplos.
Aspereza do tecido. Como é que eu vou medir a aspereza do tecido? Áspero é rugosidade. Rugoso é rugosidade. Rugosidade, existe instrumento de medir rugosidade. Também é uma característica. Então, eu já descobri aqui as características. Então, dureza, quando eu for lá para o meu processo, eu tenho que dizer para ele, ó, a dureza vai ficar de tanto a tanto. Porque se ficar maior que isso, o colchão não fica macio. O colchão não ficando macio, eu não atendo o cliente. O cliente vai reclamar. Elasticidade também, vou ter que dar uma dimensão para ele de tanto a tanto. Uma tolerância. Então, elasticidade, se não estiver dentro daquela tolerância, não vai gerar o colchão macio e não vai gerar satisfação do cliente. Mesma coisa a rugosidade, vai ter valores. Rugosidade é bem específica, RT, RZ, RY, são unidades de rugosidade, tá? Quem quiser adentrar nessa característica interessante, que a rugosidade pode pesquisar, vocês vão encontrar. Então, rugosidade tem que ser no máximo tantos RT, no máximo tantos RY. Opa! De tecido pode ser até que tenha uma diferença na medição. Mas aí você tem que ter uma especificação. Porque se a rugosidade não for até ali, não vai gerar um colchão macio e não vai gerar satisfação do cliente. Então, gente, isso é o exercício que a gente tem que fazer sobre a voz do cliente. Voz do cliente, esse colchão é muito desconfortável. O consumidor que falou, muito desconfortável, poxa, clareia, clareia. Pergunta de novo, o colchão não é macio. Você clareou, o colchão não é macio. O colchão não é macio, então ó, tem dureza da espuma, rigidez da mola, aspereza do tecido, quantidade de molas, tipo de mola, se é mola ensacada, se é mola espiral, se é mola não sei o que. Quem faz colchão deve ter mais certeza das coisas aí. E como medir para cada uma característica crítica que eu tiver, eu tenho que gerar a medição dela e gerar dados, tá? Sempre será assim. Qualidade de bons requisitos de cliente. São específicos. O que é que eu digo específico? Na hora que eu digo que o colchão não é macio, fica difícil eu medir maciez, né? Como é que eu vou medir a maciez? Aqui não está específico. Está mais difícil. Agora aqui já está específico. A dureza da espuma. Meço a dureza. Então eu especifiquei bem. Dureza, elasticidade, rugosidade. Está bem específico. Aqui fica universal. O colchão não é macio. Aqui fica muito mais ainda. Esse colchão é muito desconfortável. Então o que é isso desconfortável? Aqui eu tenho que clarear mais. Eu vou clarear aqui. São mensuráveis. Tudo isso aqui eu consigo medir. Dureza eu meço, elasticidade eu meço, rugosidade eu meço. Se você pensar em algum requisito crítico que eu não consiga medir, vai ficar difícil de você controlar aquilo que você não consegue medir. Então, se você for controlar algo que você não consegue medir, vai ser difícil para o cliente. São claros. Aqui não está claro. Esse colchão é muito desconfortável. Não está claro. Né? Não está claro. O colchão não é macio. Já clareou um pouquinho, mas não está totalmente claro. Aqui sim, rigidez da mola, dureza da espuma, aspereza, quantidade de mola, tipo de mola aí, você clareia. Estão relacionados a algum atributo, produto ou serviço, do produto ou serviço. Atributo é que é alguma qualidade do produto. Opa! Eles têm que estar relacionados com a qualidade do produto. A qualidade do produto não é a maciez. A dureza da espuma tem a ver com a maciez? Tem. A elasticidade da mola tem a ver? Tem. A aspereza tem a ver? Tem. A quantidade de mola que eu colocar no colchão tem a ver? Tem também. O tipo de mola que eu colocar no colchão tem a ver? Também tem a ver. Tá? Então, você tem que procurar coisas que tenham a ver com aquilo que você está discutindo, com aquela característica, o atributo que é maciez, o atributo que para o consumidor é confortabilidade. Tá? Você tem que trabalhar isso aqui. Então, gente, aqui é a voz do cliente. Leiam, releiam, voltem e avancem. E vocês depois vão fazer o que agora? Vão fazer esse exercício aqui, ó. Exercício 6. Traduza as vozes do cliente. Então, vamos fazer esse exercício, ó. Voz do cliente. O café servido nessa cafeteria é frio e sem sabor. Opa, o cliente está reclamando. O café servido nessa cafeteria é frio e sem sabor. Clarifique o problema, descubra um requisito crítico para o cliente e como é que eu vou medir esse requisito crítico. Aqui, ó, os documentos nunca chegam a tempo de serem digitados e quando chegam,
vão para o lugar errado. É o cliente reclamando. O que é que ele está reclamando de quê aqui? Qual é o requisito que ele está reclamando? Como eu vou controlar esse requisito para não gerar esse problema aqui no cliente? Este carro não é econômico. Clarifica o que é que não é econômico. Cria um requisito crítico e como eu vou medir esse requisito. Então, essa, gente, é a atividade. E essa atividade, quem trabalha com qualidade, quem trabalha nessa área de Lean Six Sigma qualidade, vai usar a voz do cliente para o resto da vida. Dentro da empresa, o tempo todo você vai estar vendo o que é a voz do cliente e traduzindo para dentro do processo para controlar o processo. Você vai controlar aquela característica, porque se controlar aquela característica não vai gerar aquele problema para o cliente. Não vai pensar em controlar o produto, e sim a característica lá dentro do processo. Né? Nesse caso aqui, para dar uma dica, o café servido nessa cafeteria é frio e sem sabor. Frio. Então, o café está frio, clareando. Qual o requisito crítico aqui, gente? Frio tem a ver com o quê? Calor, frio, calor. Frio não existe, né? Calor é que existe. Então aqui, ó, frio, calor tem a ver com temperatura. É a temperatura do café que ele está reclamando. O requisito crítico para o cliente é a temperatura do café. Ele quer um café mais quente e está chegando lá com ele frio. Então temperatura é o requisito crítico. E como é que eu meço a temperatura? Graus Celsius. Graus Celsius. Eu posso até identificar depois quantos graus. Mínimo 70 graus Celsius. Ó, matei a pau. Clareei o problema aqui, ó. É porque ele está reclamando da temperatura do café. Aqui, o requisito é temperatura. E como eu vou medir? Em graus Celsius. Graus Celsius. A característica seria essa. E a especificação? 70 graus Celsius. Vai, 70, 80. Depende de como o café sai quente. Faça esse exercício. E depois vocês vão lá no arquivozinho que tem, como se diz, as respostas, e procura essa página da voz do cliente, você vê a resposta lá. E qualquer dúvida, gente, manda lá no Telegram que a gente conversa sobre isso aí. Mas está lá tudo feitinho e vocês vão tirar a sua dúvida lá, como foi o passo a passo feito desse exercício aí, tá? Então, gente, aí eu acabo essa parte, né? Vocês vão ficar com esse exercício a fazer, né? Esse exercício aqui, cadê? Esse para fazer, né? Vão ver lá depois como é que eu fiz, mas só vai ver lá como eu fiz quando vocês fizerem. Perca um pouquinho de tempo, observem aqui a situação, olhem para cá, para esse slide, vejam como é que está feito, e aqui tentem fazer. Tentem não, faça, que tentar dói. Faça esse exercício. Depois vocês vão lá e pegam o arquivo e vão verificar direitinho como é que foi feito. Aí qualquer dúvida sobre isso aí, manda lá no Telegram pra gente, né, gente? E a próxima aula, gente, é o que? Vamos continuar na fase D e vamos aprender outra técnicazinha para realmente definir o nosso projeto. É o famoso CIPOC. Lá na frente a gente vai ver mais, tá? Então, próxima aula, estão na fase D ainda, vendo o CIPOC. Qualquer coisa a gente manda lá no Telegram, né? Eu respondo para vocês tudo que vocês precisarem. A gente vai discutir o assunto, conversar, bater papo. Se alguém não quiser perguntar no Telegram, manda no WhatsApp, escondidinho. Né? Não precisa, é bom mandar no Telegram, que é que todo mundo conversa, né? E todo mundo vai ter uma dúvida. A dúvida sua pode ser do outro. Tá? Então vamos lá. Até outro dia, um abração e um cheiro no coração. Tchau!